Bom dia para todos e todas. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja que se encontra, parte dela aqui, mas a igreja que se encontra nos lares, nas casas, como nos primeiros tempos, a igreja reunindo nos lares. Um prazer estar com vocês e ter esse tempo de partilha da palavra. Obrigado, Darclé, ao Projeto Dorcas, pelo convite, pela oportunidade. E oramos para que o Espírito Santo de Deus fale conosco por meio da sua palavra. O Espírito sempre quer falar conosco. Deus sempre quer falar conosco. E a palavra de Deus é poderosa e ela é capaz de produzir mudança e transformação das nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa para alargar a nossa visão e compreensão a respeito daquilo que Deus tem para nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Mas a palavra só transforma quando ela cai em corações quebrantados. E nós não temos competência para quebrantar os nossos corações. Por isso nós oramos para que o Espírito Santo quebrante os nossos corações. E aí, caindo em corações quebrantados, essa palavra pode sim nos transformar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Eu quero olhar para um texto e refletir um pouco junto com vocês, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Se você tem Bíblia aqui ou na sua casa e pode abri-la, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia, mas para a gente olhar para o texto juntos. Vale muito a pena. É uma narrativa, uma história conhecida por qualquer um que tenha acesso à Bíblia, tenha alguma intimidade com as Escrituras. São duas histórias muito conhecidas que são narradas nesse texto. Mas eu quero olhar para ele de novo com vocês. Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim o texto aqui nessa versão. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento,
Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aí, um trechinho um pouco longo, mas vale muito a pena a gente ler. Então vocês podem permanecer, com a sua Bíblia aberta, se for possível. Jesus parecia procurar um lugar deserto para descansar. Jesus parecia procurar um lugar tranquilo para descansar. Mas havia ali uma multidão de gente excluída que clamava por cuidado, libertação, cura e esperança. O que temos aqui é uma multidão sedenta por vida. E ao ouvir as palavras de Jesus, cheia de sabedoria, de autoridade, e ao ver os atos de Jesus, os atos de misericórdia, de compaixão e de poder, muitos já estavam reconhecendo esse, conhecido como filho do carpinteiro, muitos já estavam reconhecendo ele como o Messias prometido. Mas há uma surpresa. Todos esperavam que o Messias fosse um rei poderoso, como Davi. Todos esperavam que o Messias viesse para trazer a redenção de Israel. Essa era a expectativa do povo. Mas Jesus foi um Messias diferente do esperado. Jesus foi um Messias que frustrou a expectativa de muita gente. Jesus foi um Messias, apesar de ser filho de Davi, Jesus foi um Messias diferente. Até João Batista, que conhecia tanto ele, quando está preso, manda os seus discípulos com uma pergunta para Jesus. João Batista, no capítulo 11 de Mateus, verso 13, diz assim, pergunta para ele: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então Jesus de fato é reconhecido como Messias, mas não é o Messias que muitos queriam. Não é o Messias que muitos esperavam. Jesus surpreende as pessoas. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Algum outro o quê? Algum outro que faça o que eu quero. Algum outro que corresponda às minhas expectativas. Às vezes nós queremos enquadrar Jesus, né? Às vezes nós queremos enquadrar Deus. O Senhor é ou não é Deus? Mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque o Senhor não está fazendo o que eu quero. Porque o Senhor não está fazendo o que eu espero. Então, gente muito parecida com a gente que estava ali. O Senhor é o Messias mesmo? Vai ou não vai redimir Israel? Vai ou não vai libertar Israel? O Senhor é o Messias mesmo, a gente precisa esperar outro. João Batista fazia essa pergunta. Então Jesus é o Messias, é reconhecido como Messias por causa das suas ações, dos seus atos de compaixão, de misericórdia, por causa da sua sabedoria, por causa dos milagres que ele realiza. Mas Jesus surpreende a muitos, porque ele não é bem o Messias que muitos esperavam ou que muitos queriam. Esse trecho que nós lemos, os versículos 13 ao 21, narra aquele que é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Vocês devem saber, é o milagre da multiplicação dos pães. É o único milagre narrado nos 4 evangelhos. É um milagre que eu costumo dizer que revela como é que funciona a matemática no reino de Deus. No reino de Deus a matemática funciona assim. Deus está sempre pronto para multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a dividir. É assim que funciona a matemática no reino de Deus. Deus está sempre pronto para multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a dividir. É isso que acontece aqui. Parece que não tinha nada. A multidão sempre tem uma alternativa escapista. Jesus, manda o pessoal embora, não tem comida para eles. Eles estão com fome. Jesus fala, manda embora não, dá comida para eles. Mas nós não temos nada. Não tem nada, de repente aparece 5 pães e 2 peixes. Tem alguma coisa sim. O que não tem é disposição para dividir.
Esse é um equívoco muito comum, praticado por muitos de nós, ou por todos nós, de vez em quando. A gente olha para uma determinada demanda, para um determinado desafio, e a gente tem algo a contribuir, mas a gente não contribui porque a gente acha que é muito pouco. Puxa, o desafio é tão grande, eu tenho tão pouquinho. Esse é um grande equívoco que muitos cristãos e que uma grande parte da igreja comete. Deixa de fazer alguma coisa porque acha que aquilo que vai fazer é muito pouco. Esse é um equívoco. Eu desafio você a pegar aquilo que você acha que é muito pouco e colocar nas mãos do Senhor. E entregar. E dividir. E esperar o milagre acontecer. Pega 5 pães e 2 peixes e divide. Partilha. Onde há partilha, a vida brota. Onde há partilha, a esperança brota. Onde há acúmulo, a morte surge. Onde há concentração, gente é excluída. Gente é oprimida. Então, a gente precisa superar e abandonar esse equívoco. Deixar de fazer alguma coisa por alguém, por achar que aquilo que nós vamos fazer é muito pouco. No reino de Deus, funciona assim. Deus está sempre pronto para multiplicar aquilo que nós estamos prontos para dividir. A história segue. Essa história que nós lemos aqui em Mateus, é interessante que quando João narra ela, João mostra que Jesus estava discernindo que aquele acontecimento miraculoso da multiplicação dos pães gerou um ambiente muito interessante, muito propício para a multidão aclamar Jesus como rei. Mateus não fala isso, mas João fala isso. Jesus percebe que o ambiente ali torna-se um ambiente ideal para que a multidão aclamasse ele como rei. E eu tenho a impressão que os discípulos estavam gostando do negócio. Porque os discípulos já estavam discutindo qual era a cadeira que eles iam sentar. Qual era o ministério que eles iriam assumir quando Jesus se tornasse o rei e o Messias esperado por eles. Os discípulos estavam gostando daquele ambiente. Um ambiente onde Jesus poderia ser aclamado de fato como rei. Parece que eles estavam gostando. Os discípulos estavam achando interessante essa coisa do triunfo, da fama, do sucesso, do poder. É a hora. Agora vai. Agora vai. E se ele for aclamado, nós estamos juntos. Nós somos a tropa de choque. O núcleo duro desse governo que vai brotar, que vai surgir. E você pode perguntar, mas por que você pensa isso? O versículo 22 desse texto de Mateus, a gente lê que Jesus insistiu para que os discípulos subissem no barco e fossem na frente para Betsaida. Betsaida é um povoado pesqueiro a nordeste do Mar da Galileia. Jesus teve que insistir, no verso 22. Então está aquele ambiente ali de aclamação popular, de fama, de sucesso. E os discípulos começam a gostar e Jesus insiste, vão embora. Vão embora. Tem uma versão que fala, Jesus ordenou para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado do Mar da Galileia. Essa versão que eu li aqui fala, Jesus insistiu. E não apenas isso, no verso 23 diz que Jesus manda o povo embora. Jesus manda o povo embora. Manda os discípulos irem na frente e depois ele despede a multidão. Vejam, qual é o movimento que Jesus faz nesse ambiente sedutor de aclamação popular, de poder e de fama? Jesus retira-se para orar. Jesus sobe o monte e entra pela noite a sós com o Pai. De madrugada Jesus desce, diz o texto, desce do monte e vai encontrar os seus discípulos caminhando sobre as águas agitadas pelo vento. Observem bem, meus irmãos e irmãs, a dinâmica desse movimento de Jesus. Primeiro ele renuncia ao poder e à fama. Depois ele renuncia à tranquilidade e à acomodação. Eu acredito que esse ensino é importante e que demanda discernimento
e coragem de qualquer discípulo ou discípula de Jesus de Nazaré. Deixar de lado a tentação do sucesso e do poder, que torna o nosso coração orgulhoso, mas também deixar de lado a tranquilidade, deixar de lado a acomodação, que pode nos fazer adormecer e pode nos tornar indiferentes ao sofrimento alheio. Jesus foge da tentação do poder indo até Deus. E Jesus deixa a tranquilidade indo até as pessoas que precisam de ajuda. Esse é o caminho que ele indica para a sua comunidade de discípulos missionários. Comunhão com Deus e aproximação das pessoas com o propósito de servi-las em suas necessidades. O texto lido também nos mostra que no meio da turbulência, no meio da tempestade, Jesus se faz presente e nos encoraja. Ele vai até os discípulos, ainda estava um pouco escuro, o vento soprava forte, e quando os discípulos enxergam algo vindo sobre as águas, ficam apavorados e gritam de medo. Eu estou nos versículos 24 a 26. E disse Jesus: coragem, coragem, sou eu. Não tenho medo. As tempestades estão aí. Somos todos vulneráveis, mas precisamos seguir navegando. A fé em Cristo, ela nos dará a resiliência necessária para a gente continuar. A fé em Cristo nos dará a resiliência necessária para a gente seguir em tempos de tempestades e em tempos de calmaria. Nós não podemos desistir. Desistir é suicídio existencial. Desistir é decretar a morte dos sonhos. Desistir é descartar a possibilidade do sobrenatural. Desistir, meus irmãos, é fechar a porta para o Deus do impossível. Jesus fala: coragem, não tenham medo. Então, reanimados por Cristo, nós nos tornamos homens e mulheres capazes de encorajar outros a não desistir, a insistir um pouco mais, a permanecer no caminho. Jesus não está indiferente ao seu sofrimento. Jesus não está indiferente às suas lutas. Jesus não está indiferente aos seus desafios. Portanto, eu recomendo para todos, e é para mim a palavra, eu não prego nada para os outros que não tenha sido para mim primeiro. Eu recomendo que vocês esperem pela manifestação poderosa e renovadora da presença de Jesus em suas vidas, mas esperem enquanto caminham. Esperem enquanto navegam. Por fim, essa história realça, ao mesmo tempo, a sensibilidade de Jesus para ouvir o grito de necessidade dos que sofrem e a sua disposição de salvar os que correm risco de morte. O texto realça ao mesmo tempo a sensibilidade de Jesus para ouvir o grito de necessidade dos que sofrem e a sua disposição de salvar os que correm risco de morte. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começa a andar em cima da água, até que sente a força do vento, fica com medo e começa a afundar. Aí ele grita: Senhor, salva-me. O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Capítulo 14, verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Jesus ouve o grito de quem está em risco, estende a sua mão e socorre. Esse é o Espírito de Jesus, meus irmãos e irmãs. Esse é o Espírito de Jesus, ouvidos atentos ao clamor dos que sofrem e mãos estendidas para salvar quem está em risco. Esse é o Espírito de Jesus. A igreja de Jesus precisa ter o mesmo Espírito de Jesus. Amém? Nunca mais ouvi um amém, faz tempo. Estou falando para tudo que é lugar, Bolívia, Equador, Manaus, Noruega, mas tudo atrás de uma tela, né? A gente não ouve o amém, né? Microfone tudo fechado, mas aqui a gente pode ouvir um amém? Amém. Então, a igreja de Jesus precisa ter o mesmo Espírito de Jesus.
Se como igreja e discípulos não agirmos na sociedade com o mesmo Espírito de Jesus, nós precisamos nos perguntar a que distância estamos dele. Se nós não estivermos agindo na sociedade com o mesmo Espírito de Jesus, isso é um sinal de que nós estamos longe dele. Porque a presença de Jesus nos influencia. Quanto mais perto, mais influência nós temos. Quanto mais perto, mais parecido com ele. Quanto mais perto, mais capazes nós seremos de exalar o perfume dele. Então, se não estamos agindo no mundo com o mesmo Espírito de Jesus, nós temos que perguntar a que distância estamos dele. Temos belas canções, temos bons discursos, temos boas confissões de fé, mas se isso tudo, que é bom e bonito e necessário, se isso não resultar em ações concretas de misericórdia, de compaixão em favor dos que sofrem, desculpe, mas as nossas canções, os nossos discursos e as nossas confissões de fé não valem nada. Não valem nada. As necessidades da vida não perguntam por confissões de fé. As necessidades da vida perguntam por soluções de fé. Tem muita gente gritando por socorro, por misericórdia e por justiça em nosso país. Tem muita gente gritando por socorro, misericórdia e justiça. E a pergunta é, os nossos ouvidos estão atentos a esses gritos? A Darkley começou falando sobre a capacidade da equipe do Dorcas de ouvir os gritos de necessidade da comunidade do Bonfim. Os nossos ouvidos estão atentos aos gritos. Eu posso citar alguns gritos, ainda tenho tempo aqui. O grito das crianças com fome. O grito das crianças abandonadas, espancadas, violentadas. Esse é um grito. O grito de idosos, descartados e deixados sozinhos. O grito de quem está enfrentando as tempestades da vida sem uma presença amiga. Esse é um outro grito. O grito das populações indígenas. Nós estamos escutando? O grito de milhões de pais e mães que choram por terem perdido a sua renda, o seu sustento, o sustento da sua casa, enquanto os poucos gananciosos se banqueteiam com aquilo que por justiça deveria ser de todos. O grito por vacina para todos. Nós estamos escutando isso? O grito daqueles que produzem ciência de verdade em nosso país. O grito para que sejam respeitados, que sejam valorizados os pesquisadores. O grito para que a ciência seja levada em consideração nas políticas de enfrentamento a uma doença que já matou mais de 470 mil brasileiros em um ano e pouco. Estamos escutando isso? O cristão não pode ficar de braços cruzados, indiferentes, talvez dizendo, é assim mesmo, né? Deus quer assim? Deus não quer assim, meu irmão. Deus não quer que ninguém morra precocemente. Deus não quer assim, tira Deus desse negócio. Milhares e milhares de mortes poderiam ter sido evitadas no nosso país se a ciência fosse levada em consideração. Deus não quer assim. Deus não quer a morte de ninguém. Então o verdadeiro discípulo de Jesus faz com os outros aquilo que Jesus fez por ele. Estende a mão e oferece ajuda e socorro. É isso. O verdadeiro discípulo de Jesus faz com os outros aquilo que Jesus fez por ele. Estende a mão e oferece ajuda e socorro. Então, que a gente possa andar pelo caminho que Jesus andou. Jesus andou pelo caminho de baixo, longe dos holofotes, longe das disputas de poder, longe de uma vida acomodada. Que o nosso movimento seja entre a comunhão com Deus e o serviço às pessoas. Que a presença de Jesus renove a nossa alegria, renove a nossa esperança, para que a gente possa encorajar os que estão desanimados, prestes a abandonar a fé. E que a gente tenha o mesmo Espírito de Jesus. Que estejamos sempre prontos para ouvir e estender as mãos para servir os que se encontram em situação de desvantagem, os que foram abandonados, os que foram largados à beira do caminho.
Que o Senhor nos ensine a amar os outros como Ele nos ama. Que Deus nos livre de nos tornarmos uma igreja de discípulos com muita teoria e pouca prática. Que Deus nos livre disso. Amém? Podemos orar? Eu vou orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios e encorajamento que ela nos apresenta. E eu peço para que o Espírito Santo do Senhor faça com que essa palavra poderosa do Senhor caia em corações quebrantados, germine, cresça e produza frutos que resultarão em bênção para as pessoas e em glória para o Teu nome. Que a Tua palavra seja por nós levada a sério. Que a Tua palavra nos renove, nos levante, restaure a nossa fé, restaure a nossa esperança e nos coloque em estado de prontidão e de serviço àqueles que clamam por ajuda ao nosso redor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. E eu quero aproveitar já e orar junto com vocês e impetrar a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.